Boa noite a todos. Gostaríamos de registrar os nossos patrocinadores da Semana do Administrador, realizado pelo Centro Universitário São José de Itaperuna. Andréia Cabeleireira, Casa do Computador, Casa Elétrica, Estética Estilo e o Teixeirão. E juntos com a parceria do CRA Rio de Janeiro. Bem-vindos a todos os docentes, alunos e visitantes ao encerramento da Semana do Administrador 2014, realizado pelo Centro Universitário São José de Itaperuna. Queremos registrar a presença do ilustríssimo presidente e reitor do Centro Universitário São José de Itaperuna, o senhor José Carlos Mendes Martins, do pró-reitor acadêmico, senhor Hudson de Oliveira Costa, e do presidente do CRA, senhor Wagner Siqueira, do senhor Rafael Monteiro, assessor de Relações Acadêmicas, Marta Almeida, coordenadora de interiorização da Casa dos Administradores do Estado do Rio, e toda a equipe do CRA Rio de Janeiro. Também gostaria de fazer o registro do diretor Raimundo Alberto e toda a equipe do grupo de teatro Chiquinha Gonzaga. O nosso muito obrigado. Nesta semana, analisamos e compreendemos questões pertinentes, relevantes às relações envolvendo cultura organizacional, trabalho em equipe e processos administrativos. Na segunda-feira, no início, no dia 8 de setembro, aqui neste auditório, tivemos às 18h30 a abertura do evento, às 19 horas o minicurso A Necessidade do Trabalho em Equipe para o Sucesso Empresarial e Individual, com a palestra da professora Daniele Puciarelli. No dia 9, na quadra desta instituição, tivemos o filme A Procura da Felicidade, e após o filme, tivemos o debate e análise com o professor Guanair Jabur Amorim. No dia 10, ontem, tivemos os jogos e encenações de conflitos rotineiros no âmbito organizacional. Hoje, teremos o grupo de teatro Chiquinha Gonzaga, em parceria com o CRA, que apresenta a peça teatral O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, após um debate cultural com o presidente do CRA e o administrador Wagner Siqueira. A todas as empresas que acreditaram e acreditam neste evento, elas confiam em nossos discentes, onde os mesmos se tornarão administradores de excelência. Projetos como estes têm como objetivo o desenvolvimento intelectual pertinente à sua formação e atual mercado de trabalho. A todos, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. É uma satisfação e uma honra especial estar aqui na Fundação, que tem uma tradição, um centro fundamental de disseminação da cultura e da formação profissional do nosso país. O Conselho tem um programa que nós intitulamos de Gestão através das Artes. A gente trabalha hoje basicamente com teatro e com cinema. Fazemos isso há alguns anos. Temos a associação, parceria com o Instituto Chiquinha Gonzaga na questão do teatro. No momento, estamos com 2 peças em cartaz, quer dizer, desenvolvendo junto com o Instituto Chiquinha Gonzaga. Esse Mercador de Veneza, de William Shakespeare, e uma outra peça que se chama Casa de Bonecas, do Ibsen. A gente trabalha sempre as categorias vinculadas ao estudo da administração. A gente parte do pressuposto de que existe um paralelismo dinâmico da vida dentro e fora das organizações, que a produção cultural, em geral, ela nos leva efetivamente a refletir sobre o que existe dentro da empresa. Não é apenas quando a gente lê o livro técnico, específico de administração, que a gente estuda administração, que a gente se aprofunda em administração. Mas quando o profissional, o estudante, o operador da gestão, ele vai a um teatro, ele vai a um cinema, ele vê um quadro, ele está diante de uma produção cultural
E essa produção cultural tem reflexos diretos na formação do profissional de administração. Que relações existem entre aquela produção cultural e a realidade que vivemos na empresa? Não são os livros de autoajuda que a gente tanto lê e que às vezes até nos indicam, que nos ensinam e nos fazem perceber que a administração é ciência, é arte e é técnica, mas são fundamentalmente a produção cultural que nos traz e reforça, reafirma o estudo da administração. Vamos lá. Próxima. Nós estamos falando de uma realidade. Shakespeare produz essa peça há 400 anos atrás, o que já mostra que a natureza do homem é permanente e universal. As circunstâncias em que a pessoa vivia, descreve, ele antecipa questões que são absolutamente presentes no cotidiano do mundo da empresa, no conjunto da sociedade. Que nós, profissionais de administração, precisamos desenvolver a competência diagnóstica, muito mais do que a competência prescritiva. Às vezes a gente erra na implementação da solução do problema por trazermos um remédio adequado àquela realidade, porque perdemos a capacidade de diagnosticar. A cultura nos leva a perceber melhor o problema no sentido de identificar a solução que deva ser dada. Vejam Shakespeare, nós estamos falando de uma época que foi escrito em que estava na formação básica do capitalismo. Século XV, século XVI, a formação básica do capitalismo que vai redundar no século XVIII na Revolução Industrial, mas é o capitalismo primitivo, né? A Companhia das Índias Ocidentais tratava da globalização, a Companhia das Índias Orientais, presença da invasão holandesa, da exploração do comércio internacional. Veneza, o mercador de Veneza, um espaço, um Estado, naquele momento, uma cidade-estado, naquele momento profundamente forte no processo. Nós estamos falando da formação do capitalismo primitiva que nos leva à sociedade de mercado hoje. Falamos sempre em sociedade de mercado, está aí a sociedade de mercado. Falamos em globalização e não podemos esquecer a sociedade de consumo e de crédito que temos hoje, em que o governo nos financia e cria programas de financiamento de bens, como, por exemplo, carro, em 70, 80 meses. Não é só o sistema de produção, mas é a sociedade de consumo e crédito que marca a sociedade de consumo hoje. Estamos falando num momento de totalitarismo religioso, em plena força da Inquisição religiosa. Será mesmo isso que Shakespeare nos descreve àquela época? Quando a gente corta a cabeça de 2 jornalistas, né? Quando a gente tem preconceitos em relação a imigrantes, quando nós brasileiros, implicamos com os argentinos ou com os americanos, não seria muito semelhante ao que passa a peça em relação à questão dos judeus? Com os umbandistas, etc. Todas as questões que perpassam a sociedade moderna, ele já nos dizia isso há 400 anos. A realidade da empresa não é dissociada desse tipo de realidade. Será que nós não tínhamos uma... Então, próxima. É o homem e suas circunstâncias, de Ortega y Gasset. Ao mesmo tempo em que a natureza do homem é permanente e universal, quer dizer, esse contemporâneo veneziano, o mercador de Veneza de 400 anos, não é diferente do homem moderno. O que muda em termos deles são as circunstâncias de ontem, há 400 anos atrás, e as circunstâncias de hoje. As circunstâncias mudam, mas a natureza do homem é a mesma. E é sobre a natureza do homem que o profissional de administração tem que cuidar também. Nós não vamos ser um psicólogo, isso é questão do psiquiatra, mas nós vamos ser e somos aplicadores de conhecimento em ciências sociais, psicologia entre elas, certamente no desenvolvimento do mundo do trabalho. A ideologia dominante na construção do momento histórico, que marcou há 400 anos, por que não marca hoje? Marca sim, marca na empresa. A mulher, a presença
da mulher que cresce, mas também é incomparavelmente menor ainda em sociedades, inclusive. Nós estamos falando de uma sociedade mundial, hoje nós estamos falando de uma sociedade globalizada, trabalhamos aqui hoje, amanhã podemos estar trabalhando no Iraque, num projeto de uma empresa brasileira. A força do preconceito, da discriminação do mundo do trabalho e do universo da sociedade. Nunca a OIT falou tanto, em trabalho decente. Nós estamos falando no começo do século XXI. Essas circunstâncias se repetiam claramente e é descrito. Essa é a genialidade e o texto de administração que está embutido no texto de O Mercador de Veneza, de Shakespeare, tratando também dessas questões. Próxima. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Claramente, nós estamos vivendo numa sociedade machista naquela época, ou não será hoje ainda, né? E como você vê, Shakespeare denunciando através da peça a relação homossexual que existia entre o mercador de Veneza, o Antônio, e o Bassanio, o fidalgo. Toda uma relação, e ele criticando isso. Veja bem, aquilo era condenado à fogueira naquela época. O homossexualismo. O que é que nós discutimos hoje? Exatamente essas questões. 400 anos depois, isso perpassa a realidade das organizações, no mundo moderno, no cotidiano de hoje, em que a mulher não tem a ascensão, mas também é o preconceito religioso do imigrante, né? Do imigrante. A gente não tem essa questão tanto no Brasil, né? Parece que não tem. Haja visto aqueles haitianos que chegaram recentemente no Acre e que foram todos expulsos e tratados de uma maneira absolutamente tão brutal como nós ficamos chocados de ver os países europeus tratando os imigrantes que chegam da África. Que diferença tem? A gente pensa que não está vivendo isso e pensamos que não estamos nesse problema quando nós vivenciamos exatamente esta mesma realidade, em que o Estado se afasta e que a igreja se mete, enfim, todas as circunstâncias se repetindo, o que nos leva a crer que nos diz muito bem Shakespeare que a dignidade ou a dignidade humana é uma questão de permissão social. O livro nos traz profundas reflexões. Se a gente olhar a administração como livrinho de autoajuda, que não tem nada de administração, essa é uma cultura absolutamente importante para a Briocê, que não tem nada a ver com o estudo de administração. Isso é uma coisa absolutamente secundária. Mas se a gente olhar a administração como os textos técnicos e teóricos, de profundidade, mas principalmente com a produção cultural, a gente vai dar muito mais dimensão ao administrador como gestor, como transformador de realidade, como agente de mudança, que a gente tanto fala, mas tão pouco faz. É preciso, portanto, que todos nós nos incorporemos a esse processo, porque para a gente mudar a cultura, a gente tem que entendê-la também e compreendê-la. Próxima. Diz a peça em determinado momento, a gente que é tida como sábia apenas para não dizer nada. Quer dizer, tem gente que é dita que é sábia apenas porque não diz nada. Hein? Mas se abrisse a boca, ele termina. Né? Veja bem, 400 anos, a gente até elege gente assim, hoje. A gente até promove gente assim. Né? As promoções aos pseudos líderes que são ausentes de corpo presente. As promoções nas organizações aos camaleões organizacionais, aqueles que mudam de cor em função de que lado que está dominando, para que lado que o vento está soprando. Né? Aquele que diz assim, eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Ah, boca fechada não entra mosca, deixa que o tempo revolve. Aquele que diz, é preciso ser visto e não ser lembrado. Aquele que numa reunião de 5 nunca é o primeiro. Por quê? Porque se for o segundo pode querer conversar com ele o tema e ele vai ter que se expor. Mas ele também não é o terceiro, porque os dois podem brigar e ele vai ter que dar opinião. Mas ele é o quarto. Então os 3 já estão discutindo, ele chega, presta uma atenção, também não vai ser o quinto, porque podem pensar que ele não tem interesse na reunião.
Esse, às vezes, mas o que você acha? Ele diz assim, precisamos criar um grupo de trabalho, né, para resolver esse problema. Precisamos fazer um pouco mais de pesquisa, porque esse assunto é muito complicado. A gente precisa... Aí ele começa a falar tanto, acaba que todo mundo acha que ele está concordando com tudo, num dia de promoção, acaba sendo o promovido. Quantas vezes as organizações não promovem assim pessoas tidas como sábias, que são absolutamente capazes de nada dizer? Eis aí um ensinamento importante de Shakespeare aos teóricos da administração. Próximo. Tanto se adoece por comer demais, como por definhar a míngua. Diz também, né, a Nerissa que diz isso, não é isso? Que é a empregada da Pórcia, né? Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá. E ela fica pulando da cadeira enquanto penteia o cabelo da sua ama, da sua patroa. Olha só como é que as organizações também... Olha que crítica contundente de Shakespeare. A realidade das organizações de hoje. Tem gente que diz assim, é preciso dividir a diferença. Nem lá, nem cá. Não é verdade? Agradar a gregos e troianos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A sabedoria está no meio. Né? Vamos evitar os extremos. Devagar com o andor, que o tempo é... Né? Que o santo é de barro. Né? Devagar com o andor, que o tempo é de barro. O tempo é o senhor da razão. Com isso a gente nada decide. As organizações são marcadamente buscadas por esse incrementalismo. Próxima. Por esse incrementalismo, né? Devagar se vai ao longe, que o mundo não se fez um dia, e a gente, em vez de escolher aquele que tem o compromisso com a mudança e com a busca da excelência, a gente busca aquele que está exatamente navegando nos mares tranquilos da não decisão. Eu me lembro de só falando em futebol, a gente está meio frustrado, né, com esse negócio de futebol. Em 78, o Brasil não foi campeão da Copa, a maioria aqui não era nascida. E em 78. E o treinador daquela época, o Filipão daquela época, disse assim, não tem problema não, porque nós somos campeões morais. É porque o Brasil não ganhou o campeonato, mas não perdeu jogo nenhum, mas perdeu o campeonato. Quem ganhou foi a Argentina, imagina, logo a Argentina, que a gente tem tanto preconceito com os argentinos, né? Campeão moral, quer dizer, imagina, hein? A gente que é Vasco, que vive em segunda divisão, você manda que frustração. Eu quero ir para a primeira divisão, Raimundo. Só não quero ser vice, tá certo? Vice do campeonato da Série B. Quero ser quarto lugar, terceiro lugar ou primeiro. Para ser vice, eu não quero passar para o primeiro grupo. Vice, não. Então lá, esse busca efetivamente a acomodação, a conciliação, o meio termo. A gente tem que buscar a excelência. A ditadura da maioria, o consenso do erro. Democracia não é só voto. Democracia é voz. A busca do consenso é muito importante. O Alfred Sloan, que foi o guru do Drucker, o pessoal todo fala do Drucker, é importante mesmo, o maior autor do século XX, talvez, em administração, ou um dos maiores. Mas eles não falam do guru dele, que chamava-se Alfred Sloan, foi presidente da GM, tem um livro chamado Meus Anos na General Motors, foi presidente da General Motors. E o Drucker diz que aprendeu muito com ele. E ele diz uma coisa, quando todo mundo pensa igual, né? O Drucker dizia que o Sloan dizia, vamos decidir no dia seguinte, porque às vezes tem a unanimidade do erro. Fiquei lembrando do Nelson Rodrigues, né? Falava, em vez de consenso do erro, ele dizia assim, a unanimidade é burra, é preciso ter divergência. Nós temos uma grande exemplo na história do nazismo, né? Nazismo foi unanimidade, fascismo também. Você tem algumas circunstâncias aí, muito parecidas na história, né? Oi. O cadastro vai me pisar, vai cair aqui? Tá bem. As soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. Próxima. Se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choponas seriam palácios. Caramba, a Pórcia que fala isso, né? É verdade. O que a gente vê de discurso aí agora, nesse período de eleição, os presidentes e candidatos dizendo o que fizeram, a gente fica chocado, né? Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em práticas. Esse cara estava pensando no Brasil?
Não falou isso? Só pode ser, né? A inconsciência da defasagem entre intenção e ação, entre a teoria e a prática, entre a palavra e o gesto, entre o dizer e o fazer, entre o que o autor americano chama de teoria esposada e teoria de uso, e um grande autor da educação brasileira, um grande educador, chamado Anísio Teixeira, dizia entre valores proclamados e valores reais. Né? Próxima. Dadores de ideia. As organizações são cheias de pessoas que dizem para você o que você deve fazer, contanto que eles não tenham que fazer nada. Né? É impressionante como é que tem gente que nos dá ideias maravilhosas, contanto que eles não tenham que fazer nada. Né? Então, ó, os factoides, apenas para inglês ver, os vendedores de ilusão e os fazedores de medo. Sempre está tudo uma maravilha, sempre os fazedores de medo. A gente vê isso perpassando pela peça a todo momento nessa obra de 400 anos. Né? Essa obra é de 1606, né? 1606. É que a parte do filme, a gente sempre trabalha assim, a parte cultural, histórica, é feita pelo Chiquinha Gonzaga. Esse filme foi feito deles com a nossa televisão aqui. Eles fizeram em parceria, por isso vocês se livraram dele ter que falar. Então, estão tendo que me aguentar. Prometo que vou fazer um filme ainda tão bom quanto esse, que coloca o contexto histórico de Shakespeare, como Casa de Bonecas. Nós temos também Rei Lear, né? As 3 peças que fazemos juntos. Sou grato à minha sorte. Isso é importantíssimo para os livros de administração. Tem que ser ousado, né? O empreendedor tem que ser ousado, não é isso? É verdade, mas o Shakespeare diz assim, ó, sou grato à minha sorte, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. E a multa que o agiota tem direito é um pedaço da carne de Antônio. A gente não bota tudo. E vamos próximo, só para entender isso. O empreendedor não é um jogador de roleta, nos diz Shakespeare. Ele é um jogador compulsivo. Ele só se entrou nisso, o mercador de Veneza, por paixão ao jovem Bastogne. Perdeu a racionalidade, né? Não corre todos os riscos. E paga alguns pedágios emocional, pedágios da solidão. Quanto mais a gente sobe na escala hierárquica, mais sozinho a gente fica. O executivo de topo de qualquer organização, estamos com ele presente aqui, cada vez mais, por melhor que seja a equipe, há decisões que só ele e sozinho, na sua solidão, vai poder tomar. E isso tem preço, isso paga um pedágio, tem um ônus, tem um custo. Perfil do empreendedor, portanto, você deve mesmo enveredar pelo negócio próprio. Quando eu estudei administração, e já vão muito, década de 60, né, tem tempo, né? Eu me formei em 70, professor, imagina. Você não é nascido, né? Estou ficando velhinho, hein, professor? Então, mas ninguém nos ensinava a ser empreendedor. Agora todos querem nos ensinar a ser empreendedor. Tá bem, é importante ser empreendedor. O verdadeiro capitalismo brasileiro está acontecendo agora. Mas a gente tem que pensar, você deve mesmo enveredar pelo negócio próprio? Essa é uma escolha que você deve fazer, ou não. O bom músico não tem que ser um bom escritor. Aliás, esse negócio em termos de música no Brasil, querendo ser escritor, a gente vê o que acontece em algumas circunstâncias. Né? Uma coisa curiosa também é que o Chairo, que exige do Antônio, o bem mais precioso de toda pessoa, né? Que é o corpo, a vida. Você pode vender o corpo em outras circunstâncias, de outras formas, como faz a prostituição, etc. Mas, no caso, aí é a vida. Então, o corpo é a coisa mais sagrada. É o que o Chairo... Isso que Raimundo diz é importante para a gente ver aqui a próxima, olha aqui, ó. Enquanto um portão se abre e se fecha, o outro não tem... Já tem outro batendo a porta, nova oportunidade que se abre. O que ele está nos dizendo? Que ele pede o bem mais precioso, que é a vida. As organizações também fazem... Passa o próximo. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Vocês pegaram? Aqui. Aqui, ó. Se quer emprestar o teu dinheiro, não faças isso como se fosse para amigos. É melhor emprestar como se fosse a um inimigo, pois no caso de vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo o que ele deve. Ele pede o bem mais precioso, que ele faz metaforicamente, retoricamente, na peça, o coração. Será que as empresas não fazem isso conosco hoje?
responsabilidade social, está na moda. Respeito ao cliente, ética empresarial, empresa cidadã. Nós, profissionais, devemos apoiar isso de administração? Claro. Mas eu fui procurar esse tal de respeito ao cliente na Bíblia. Não achei. Aí fui procurar o tal de respeito ao cliente na Torá. Também não achei. Fui no Corão. Também não achei. Fui nos filósofos clássicos. Não achei. Não achei em lugar nenhum. Achei em todos. Respeito ao próximo. Respeito ao cliente, não achei, não. Alguém inteligente, porque respeito ao cliente é uma coisa, respeito ao próximo é outro. Alguém inteligente vai dizer, não, o cliente é um próximo, o próximo é o cliente. Não, porque o cliente, é um próximo que pode pagar. Às vezes, as organizações pedem o coração das pessoas. Hoje, talvez hoje mais do que pediam naquela época. A usura, que era um crime que levava... um pecado que levava na Igreja Católica à fogueira da Inquisição, né? Talvez fosse menor naquela época. Eu queria lembrar que a República de Veneza, na época, era um território de uma certa liberdade em relação ao resto do mundo. O resto do mundo era tudo dominado por uma série de leis, etc., e que tinham muita ligação com a Inquisição, com a Igreja. Agora, Veneza era uma república naquela época. Que todas eram monarquias e reinos, era uma república. Então era diferente, havia uma certa liberdade, e para lá corriam todos os tipos de pessoas de vários. Por isso que tem, por exemplo, o Otelo era o Mouro de Veneza. Porque ele era um africano, mas que vai para lá. Então, em Veneza era um mundo, assim, era uma cosmopolita, né? Era um momento histórico da humanidade fundamental na construção do mundo ocidental, né? Começa a globalização. As companhias das Índias, as grandes navegações, não é? Então, ética empresarial, né? Que também é outro importante conceito. Mas será isso mesmo? Empresa cidadã é que não demite empregado? Ou empresa cidadã é que não desloca a fábrica? Né? Então, há que se discutir essa questão, porque senão a gente cai aqui no episódio. Próximo. Esse agiota ainda acaba se convertendo. Já se mostra até bondoso. Aí responde o Bassânio ao mercador de Veneza. Não confie nessas frases doces ditas por um Biltre. Né? Se o capitalismo tivesse espírito público, certamente. Mas a transformação e as respostas capitalistas à luta de classe têm construído uma sociedade que tem avançado. A gente não pode dizer que a trajetória da humanidade não seja na construção de um mundo melhor. Mas a gente ainda tem graves problemas a todo momento, não só no exterior, mas também aqui no Brasil. Né? O banco que ri, repactuar a dívida, as cláusulas escorçantes, aquele banco que tem um plano, plante uma árvore, e que ganha prêmios de responsabilidade social, mas que cobra juros que faria Shylock morrer de vergonha, de tão altos que são hoje. Né? Próximo. Se os ofícios e os altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar? Quer dizer, nós estamos falando do sistema do mérito numa sociedade, como ele disse, ainda uma república, uma cidade que era uma república, mas num mundo contemporâneo, há 400 anos, completamente diferente. Será diferente do que a gente tem hoje? Em que o mérito, né, é basicamente não reconhecido? Aristocracia e democracia, sistema do mérito. Quer dizer, estamos tocando em temas, aí a genialidade dessa obra imortal. E como isso tem, quer dizer, estamos fazendo uma leitura que outras leituras poderão ser feitas em relação às teses de administração. Próximo. A aparência externa, muitas vezes, não tem nenhum valor. Essa frase é forte. Ainda mais para um país que tem o sabe com quem você está falando, né? Do Roberto da Mata, é importante, Carnavais, Malandros e Heróis, né? Nos tribunais de justiça, quantas causas... Quantas causas de corrupção e estragos morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita, que disfarça as evidências do mal.
a minha escolha recai, diz o Bastânio, né, sobre o modesto Caixinha de Chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas que consegue me transmitir tanta simplicidade. Quer dizer, vejam que mensagem forte para nós, profissionais de administração, não ficarmos centrados na aparência, mas na essência das questões, na essência das coisas. O pai da posse era um sábio, né? Ele queria que a filha se casasse com aquele que tivesse menos, pelo menos aparentasse, menos ganância, né? Era um sábio e coloca exatamente no menos de chumbo. O ouro e a prata, as caixas. Escolhe exatamente no chumbo, né? Próxima. Ele sempre me humilhou, diz Shylock. Essa frase também é forte, porque ela é absolutamente atual para todos nós. Ele era o mercador de Veneza em relação ao Shylock. Ele sempre me humilhou, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Porque eu sou judeu. E tudo isso por quê? Porque eu sou negro. E tudo isso por quê? Porque eu sou homossexual. Tudo isso por quê? Porque eu sou mulher. Tudo isso por quê? Porque eu sou imigrante. Tudo isso por quê? Porque eu não sou igual a você, não. Eu sou igual. Somos todos iguais, né? Por eu ser judeu, os judeus não têm olhos. O judeu não tem mãos, órgãos de sentidos, de inclinações, paixões, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquece com o mesmo sol de verão e tem frio no mesmo inverno. Se em tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. Quer dizer, veja, numa sociedade em que se levava a fogueira da Inquisição outras opções que não as cristãs, Shakespeare avança e transforma essa realidade. Isto hoje é absolutamente presente no mundo moderno. Pois não? Eu queria dizer que essas frases todas, esse trecho do Shakespeare, porque o Shakespeare, nas obras dele todas, tem várias frases que são famosas. Uma das mais famosas, vocês devem conhecer, que é ser ou não ser, eis a questão, e outras. Essa é uma das mais famosas em toda a obra do Shakespeare. Aceitar a diferença, essa é a questão fundamental, e conviver com a diversidade. Certamente, democracia é a capacidade que nós desenvolvemos de viver nos pontos de encontro, de convergência, nas divergências que estamos, e respeitando a divergência e a diferença. Próxima. Organização, só para encerrar, é o reduto autoritário da sociedade brasileira, certamente, mas só da sociedade brasileira. É a empresa, gente, que é o próprio espaço de trabalho do profissional da administração, que nós fundamentalmente discriminamos a mulher, o negro, o imigrante, o árabe ou o judeu, o verde ou o amarelo, o espírito evangélico ou o cristão. Não importa, é na igreja que nós fazemos o processo autoritário de redução. E é a corresponsabilidade da nossa profissão. Quando nós fazemos uma norma, uma regra, uma rotina, um procedimento, um processo de trabalho, a nossa técnica não é neutra, como um revólver que pode estar do lado do bandido e pode estar do lado do mocinho. Que ferramenta a gente está utilizando? Que política pública que pode estar discriminando? Antes, a gente escrevia uma norma pedindo que o candidato a um recrutamento se apresentasse com um retrato. A gente explicou tanto com isso, ele tinha que ter boa aparência pessoal. Agora a gente não faz mais isso. Agora talvez as normas das nossas organizações começam a fazer muito pior. Fazem um exame de cabelinho ou uma gotinha de sangue para ver o nosso DNA. Isso não vai existir amanhã nas empresas, não. Estão existindo crescentemente. Que tipo de uso nós estamos fazendo quando fazemos exame de DNA? Nos candidatos a emprego, nós estamos fazendo, talvez, uma profunda discriminação. Que é aquilo? Qual é a lógica? O que sustenta? Sim ou não? Nós, profissionais de administração, e essa que fica uma mensagem importante, encerrando, é certamente o nosso compromisso
verificarmos não apenas que nós não somos o tecnocrata puro, o técnico puro, e senão a gente vira tecnocrata. Porque o técnico puro, que se utiliza só da sua técnica, ele é pior do que um político demagogo e irresponsável. Porque o técnico puro, ele é um alienado com poder. Ele usa o seu conhecimento técnico para o exercício do poder sobre os outros. Que nós, profissionais de administração, se queremos ser agentes de mudanças e se queremos transformar a nossa sociedade, precisamos estilizar as nossas técnicas, centradas, né, efetivamente e permeadas por uma cultura organizacional que leve ao maior ajustamento, melhores resultados, maior lucro, sempre, mas também a realização do ser humano. Muito obrigado. Professor José Carlos, você vai falar alguma coisa? Bom, gente, depois de assistirmos esse teatro magnífico e a presença do presidente do Conselho Regional de Administração, meu amigo Wagner Siqueira, para quem não sabe, eu tive a honra de participar. Ele estava saindo, eu estava ingressando no Conselho Estadual de Educação e tive a honra de pegar alguns processos que ele havia iniciado. E passei daí em diante a admirar a pessoa do eterno conselheiro Wagner Siqueira. E quero dizer para você, Wagner, que nós, da Fundação São José, nos orgulhamos muito em ter aqui a sua equipe toda prestigiando essa instituição. E eu queria convidar a Manara e o Hudson para, junto comigo, fazer a entrega de um certificado de agradecimento e reconhecimento pela sua presença. Hudson, faça favor. Manara, faça a leitura. Certificamos que o presidente do Conselho Regional de Administração, CRA Rio de Janeiro, Wagner Siqueira, proferiu importante debate cultural sobre a gestão das organizações através das artes, no dia 11/9, promovido por este centro universitário por ocasião da Semana do Administrador. Nós queríamos saber se vocês têm alguma pergunta para mim ou para o Wagner, para mim sobre o texto, né? Para o Wagner, alguma coisa, alguém quer perguntar? Falaram. Só para dizer, esse filme eu sei que vai estar no site aqui da universidade, mas daqui a uns 15 dias estará também no nosso site, na TV do CRA, também toda a peça, como tem outras lá. Vocês poderão assistir, não só essa, como as outras. A gente convida aos alunos, aos profissionais aqui. Muito obrigado, professor José Carlos. É uma honra minha e muito obrigado pela eterna lembrança. Obrigado, Wagner. Eu quero pedir desculpa a vocês. Vocês veem que o nosso auditório está um pouco vazio, porque nós temos uma grande parte de alunos que não são de Itaperuna, são da região. E os ônibus os esperam e tal. Vocês desculpem, não é desprestígio, é a necessidade de se ausentarem. Olha, muito obrigado a vocês, em nome do nosso corpo docente e discente. As portas estão abertas e é honroso para nós termos esse convênio com o Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do meu amigo Wagner Siqueira. O que eu vou dizer é um clichê, né? É uma coisa meio clichê, mas se aplica no caso. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Em termos de quantidade, os que ficaram aqui, não só porque os outros não puderam, mas os que ficaram aqui representam uma qualidade muito grande daqueles que vieram, né, ouvir o debate com Wagner, né? Então, parabéns a vocês todos. Muito obrigado.